Galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SS, tanto no Instagram quanto no YouTube para você. E ó, nos ajude aí fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Ativa o sininho para você ser o mais esperto do mundo para saber o que aconteceu, o que vai acontecer e o que está acontecendo aqui no nosso podcast. Nosso programa é bem diferente hoje, que é um esporte que nós nunca trouxemos aqui. Mas, como todos os esportes vão passar por aqui, chegou a vez do tamborel. Na nossa chamada eu falei que era tamborelo, não é a curva onde bateu o Ayrton Senna, tá? É tamborel, tamborel. Essa modalidade esportiva nasceu na Baixada Santista. E para falar sobre ela, convidamos o presidente, nada mais justo que trazer o presidente da Federação Paulista de Tamborel, Francisco José Castro. Seja muito bem-vindo, é o Chiquinho do Tamborel. Exatamente. Vamos lá falar de tamborel. Francisco, o Francisco é atleta e dirigente e presta serviços para a federação há mais de 20 anos. Foi secretário, vice-presidente, presidente por 2 mandatos e agora atual presidente para o biênio 26-27. O que é e como surgiu o tamborel? Bom, o tamborel, ele é oriundo da Itália, ele é conhecido desde a colonização da Itália na Europa, porque já existem notificações lá na história europeia, quando houve lá a invasão dos italianos lá na Europa, esse esporte foi conhecido lá. Então, desde lá da Idade Média que tem relatos sobre esse esporte. Aqui no Brasil, ele começou nos moldes que são praticados hoje em Santos, por volta dos anos 30, 40, irmãos italianos praticavam esse esporte na areia lá em Santos, na Orla de Santos, e a partir daí se desenvolveu o tamborel nos formatos que eles são hoje. Em São Paulo, houve o registro de que no Clube Espéria, nós temos inclusive registros históricos em jornais da época do início do século XX, né? No final do século XIX, início do século XX. No Clube Espéria já se praticava esse esporte, nos moldes italianos. E aí, a partir dos anos 30, ele foi adaptado em Santos, que é quem tem a primazia de ter adaptado nos moldes que nós jogamos hoje. Ah, bem bacana. Para a gente começar o programa bem, tem o vídeo para nós mostrar o que é isso aí? Solta para nós. Veja, ele é muito semelhante, não é, a um torneio de duplas no tênis, só que praticado com o nosso dispositivo. Então, há um fundista que fica, né, localizado mais atrás e um frentista ali mais para o ataque. O estrategista do esporte, em geral, é o fundista, ele quem leva ali a estratégia do jogo. E o frentista, em geral, é o matador, é o sujeito que está lá para fazer a maioria dos pontos. Chiquinho, mas eu não preciso ficar eu na frente. Eu estou na frente, eu sou matador lá que você falou. E tem o fundista. Durante a disputa de um ponto, eu posso ir para frente, Pode para sim. trás, revezar. A partir do saque, aí você já pode se movimentar de local. A estratégia que a dupla monta ali. Exatamente. Tanto, Tá. e a localização? Lado direito, lado esquerdo, eu posso também trocar. Não há nenhum problema de movimentação em quadra a partir do saque. Só é preservado ali inicialmente no saque. A partir do saque você pode ocupar qualquer lugar da quadra. É bem igual ao tênis de Muito duplas, semelhante né? ao tênis de duplas. E a quadra? A quadra, nossa quadra, ela tem 34 metros, são 34 metros de comprimento por 10 de largura, né, dividido pela rede, que transforma em duas partes de 17 metros. A partir de quando que houve a organização do esporte? Então, aqui em São Paulo, se pratica nos grandes clubes aqui de São Paulo, que são os sócios fundadores, que é a ABB, o Penha, o IP, o Atlética de São Paulo, que não tem mais hoje esse esporte, o Aramaçã aqui, né, do município, que também é sócio O fundador. Aramaçã aqui de Santo Exatamente. Bernardo, né? Tanto que hoje o vice-presidente da federação é o Marco Aurélio Cataruzzi, que é do Aramaçã.
Ele que é o vice-presidente atual da federação. E então se começou a organizar a partir dos anos 60. Em 66, houve o início da criação da Federação Paulista, eh, pelos grandes grupos de São Paulo, mais a Liga Santista, que representava o Tamborel de Santos, que tem uma diferença em relação aos clubes, né? Lá eles praticam em barracas de praia, então é praticado por barracas, e para se organizar o esporte era necessário uma representação única, né, para poder participar da federação. Isso foi feito em 1966, e se o Vadielu, que era presidente do Corinthians, o Francisco Romagnoli, que era presidente da ABB, se propuseram a ir para o Rio de Janeiro, no Conselho Nacional de Esportes, organizar o esporte. E lá, sim, houve a fundação inicial, né, da federação, que foi consolidada no dia 25 de janeiro de 1967. Foi a data oficial de início da Federação Paulista de Tamborel. Você era de Santos? Não, não, eu sou de São Paulo. São Sou Paulo de São mesmo? Paulo, sou da ABB, não é? Minha mãe era funcionária do Banco do Brasil, eu sou funcionário do Banco Associação do Brasil. Atlética Banco do Brasil. Então, nós temos esse esporte lá desde o final dos anos 50. Então, é muito tradicional dentro do clube. Mas você torce pro Santos, é santista. Não, sim. Mas Não não é? tinha como, porque eu fui adolescente, criança, adolescente, a partir dos anos 60. Então, o Santos era uma máquina de jogar bola. Era uma máquina de jogar bola. Falar nisso, Chiquinho, ontem teve jogo Não do. vamos falar de Teve futebol. jogo Não vamos do falar de Santos e Vamos teve falar de jogo do Tamborel. Corinthians, né? Vamos falar de Tamborel. É melhor, não é? Tá Sem todo dúvida. mundo de. Hoje tá todo mundo de luto. Com Só o certeza. Parmeirinha aqui. O Parmeirinha representou São Paulo, Pois né? é. Parmeirinha representou. Foi lá na Bahia, viu, Marcelo? Foi lá na Bahia e, ó, Rogério Ceni mais uma vez jogou a culpa na Com arbitragem. certeza. Que o Palmeiras só dá estirão, só joga a bola estendida. Aí foi, você viu o gol? Você viu o gol que aqueles rapazes fizeram? Eu não tenho assistido muito resultados do Palmeiras, porque são quase sempre os mesmos. 1-0 numa bolinha achada. Foi, é isso mesmo. Mas o Parmeirinha, eu vou falar uma história. Tá bom. Olha, o jogo de ontem lembrou bem o seu Santos Daquela época. da década de 60, É viu? verdade. Vamos voltar para o assunto aqui, que o Exato. Marcelo ficou bravo lá. Tem foto. Então solta as fotos aí, antes de nós voltar para as perguntas. Aí pode falar em cima das fotos. Então, veja, olha, aí é disputado, né, lá na Orla de Santos, em geral, ali, toda a Orla ali de Santos é praticado o esporte, porque precisa ser uma areia mais compacta Mais para compacta pra poder a pingar, bolinha, né? exatamente, ter a possibilidade de pingar. Então, lá de ponta a ponta, lá em Santos, é praticado em várias barracas e alguns clubes, não é? Clubes que têm barracas também na praia. Aí já é o único estádio coberto no momento que nós temos, a única quadra coberta, que é na ABB São Paulo. Aí é um torneio feminino, né? Você pode ver que é muito eclético, né? Tem pessoas bem mais experientes, até as mais jovens, que praticam o esporte, e ele permite realmente todos, desde crianças bem jovens até as pessoas mais experientes, aí na faixa de 80 anos ainda praticando o esporte. Aí também é lá em Santos, não é? Um clube praticante lá de Santos. Aqui no Clube Esportivo da Penha, onde é reunida a maior quantidade de tamborel durante o ano, de praticantes de tamborel durante o ano. Aí já tivemos aí a felicidade de sermos recebidos aí no Penha com 400 praticantes de tamborel aí no único dia. Ó, que não é? orgulho. Aí fazemos aí uma festa bem bonita. Aqui é lá no Clube de Campo Valinhos, né, que também é um associado aí da federação, e eles têm... Ah, não, aqui, desculpe, aqui é Baraqueçaba, não é? Nós também fazemos um torneio lá, que terá agora, inclusive, uma categoria agora dia 31 de maio, aonde também fazemos aí a prática desse esporte lá, né? Que tem um clube chamado Micuim, que é lá de São Sebastião. E hoje organizado no Brasil todo. Não, ele é praticamente só em São Paulo. Ele é bem regional É mesmo. bem regional. Então, nós temos aqui clubes do interior, onde temos a Sociedade Hípica de Campinas, o Clube de Campo Valinhos, que eu acabei de mencionar, o Círculo Militar de Campinas, isso aí no interior de São Paulo,
Temos Santos, é claro, que também é interior de São Paulo, e os clubes da capital. E o nosso grande intuito é justamente fazer alargar, não é, os horizontes aí da prática do nosso esporte. O Tamborel, comparando assim, fazendo uma comparação, é lógico, Sim. tênis eu já joguei, quer dizer, me arrastava, né? Mas então pratiquei ali, até cheguei a ter aula com o professor, caramba. Comparado ao tênis, ele é mais fácil ou mais difícil ou tem as suas peculiaridades, É né? muito mais simples de se aprender a jogar. A grande dificuldade sempre é a utilização dos dois braços, porque você, né, transporta de uma mão para a outra para poder jogar. Você não tem revés. Por conta da parte interna do tamborel, você ter a pega, você não tem revés porque a área fica muito pequena. Então a gente transporta de mão e bate com a mão não dominante, né? O canhoto, obviamente, que vai ter uma habilidade maior com a sua esquerda e o destro com a sua direita, mas obrigatoriamente tem que ser usados os dois braços. Fala um pouco de. Eu vou até atravessar aqui, depois nós volta. Fala um pouco como é designado o Então, o nosso dispositivo, ele é chamado de tamborel. tamborel mesmo. Tamborel, foi ele quem deu o nome ao esporte, não é? Ele é um dispositivo que parece um pandeirinho, não é? Com uma pega interna, onde a gente segura aqui com a pega interna, por isso é mais difícil. Alguns muito habilidosos conseguem bater com essa parte interna, mas a grande maioria bate com a parte externa e quando vai para o lado esquerdo, se transporta para o braço esquerdo para poder efetuar o disparo ali, não é? Então, ele é muito semelhante realmente ao movimento do tênis, mas não necessita toda aquela técnica de você ter um posicionamento de corpo, né? Então, ele é muito mais simples de se praticar. E E, muita gente começa muito cedo. Ele é um esporte muito familiar. Todas as áreas dos clubes que praticam tamborel têm uma cozinha, tem lá uma reunião familiar. Esse esporte é passado de pai para filho, em geral, em geral. Então, tem essa característica de união familiar muito grande. Tanto que a Nath, os filhos dela praticam, a Natânia, que é a nossa diretora de marketing da federação, tem os filhos pequenos. Eu já tive os meus também pequenos que praticaram, hoje são adultos. Então, é um esporte muito democrático. e você tem três Então, tamborel, tem o exa tamborel. o de madeira é o mais característico do esporte. Nós temos também esse tamborel que tem uma redinha aqui na parte interna, não é? Ele tem aqui uma furação onde é fixada essa redinha. Qual é a vantagem dele para aquele lá? É a experiência. Os mais experientes preferem esse, porque precisa um pouco, diminuir um pouco a força para poder movimentar a bolinha, porque como ela tem um recuo maior, ela empurra mais a bolinha. Então eu preciso ter menos tônus muscular para poder direcionar a bolinha com esse aqui e imprimir mais força, mais velocidade. Aqui não se imprime mais força, se imprime mais velocidade, né? E esse outro aqui, que é um tamborel novo que a gente está aí utilizando, que é no material que é utilizado no tamborelo, que é o que nos deu origem, né? O esporte que nos deu origem, que é praticado na Europa toda, na França, na Itália. Aliás, houve até um campeonato mundial de tamborelo lá agora, que praticantes desse esporte aqui do Brasil foram disputar lá na Itália agora, alguns dias atrás. Os brasileiros foram para a Itália. Foram disputar na modalidade tamborelo, né, que tem uma diferença. O tamborelo ele é praticado numa área externa, que tem 80 metros quadrados, e também internamente, porque na Europa tem o problema do tempo. Frio, né? Do frio, Exatamente. Então, quando muito chega o quente, frio, muito frio. exato, aí eles praticam indoor, né, em uma quadra do tamanho da nossa quadra de futebol de salão. Então, eles utilizam lá na Europa e praticada com algumas modificações. E os torneios, como que funcionam os torneios? Quais os torneios mais importantes numa temporada e como eles são? Então, para a Federação Paulista, existem as disputas por categoria. Então, nós somos em 7 categorias, que é a categoria A, que é a categoria principal, a B, que é a intermediária ali, a C, que é de pessoas que praticam já há algum tempo, e a D, que é para os iniciantes. Então, existem essas 4 categorias principais. A feminina, que também é muito concorrida,
E agora nós teremos os 50 a mais e os 65 mais. São praticantes de tamborel acima de 50 anos, podem ser qualquer um de 80 pode participar se ele tiver condição física, ou então acima de 65 para aqueles que já são mais longevos. Então nós temos essas... E aí os torneios são disputados em clubes. Então, por exemplo, a categoria A fará agora no dia 25, 26 de abril o seu primeiro torneio, a Copa Brasil, que é o top da categoria, ele é feito em duas etapas, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Nós teremos agora, no dia 25, 26 de abril, o primeiro torneio, que será em Valinhos, da categoria principal. E aí, em maio, no dia 31 de maio, teremos a categoria B e assim por diante. Em vários clubes. A categoria C será no IP, no clube IP, que tem alguns praticantes famosos. O Marcelo Negrão, do vôlei, praticou esse esporte, que o pai dele era lá o Orcioto, que é ator, também praticou lá no IP, por conta de que os pais eram praticantes. Então, durante o ano, nós temos a disputa no primeiro semestre todas as categorias e no segundo semestre todas as categorias. E daí sai o campeão do ranking, o mais qualificado do ranking. E disputa durante o ano nos clubes, né? Isso. Tem se bem que é regionalizado, é São Paulo, né? Aí o primeiro do ranking é o que as competições que ele ganha nas categorias A, B, C e D. Exatamente, vai acumulando pontuação, né, e ali se tem a qualificação, né, daquela categoria. Os que estão nas categorias anteriores à principal, os 6 primeiros colocados, que são as 3 duplas primeiras colocadas, evoluem de categoria. Eles têm ascensão, né? Exatamente. Sobe para A, da C sobe para B, da B sobe para A, da D sobe para C. É Perfeitamente, isso. exatamente. Sempre os 6 primeiros. Exatamente. E os 6 últimos caem. Aí depende do ano. Depende do ano. Às vezes cai em 4, às vezes cai em 6, às vezes cai em 8. Depende do ano, da quantidade de atletas dentro da categoria. Mas não tem essa que nem 1990 que o São Paulo caiu da categoria e mantiveram ele lá, né? E o Flamengo também teve a mesma coisa. Exatamente, já ouvi isso. No Flamengo, 90 alguma coisa. 90... Caiu do campeonato. E os caras deram um jeito. Vai cair 4, não, vai cair só 2. O Flamengo não cair. E o São Paulo foi a mesma coisa. Existe uma parte política aí que pode não é verdade, não pode, né? Aí nego fala um monte dessas coisas aí. O que é necessário para o desenvolvimento do tamborel? Então, inicialmente, né, as crianças começam a participar a partir aí dos 6, 8 anos de idade, para a categoria juvenil, que vai até 15 anos, a infantil, que vai até 15 anos, e a juvenil, que vai até 18. Mas, estando qualificado tecnicamente, ele pode evoluir e entrar nas categorias D, C e assim por diante. Tá? Então, ele se qualifica dentro do que o pessoal técnico do clube verifica que ele possa evoluir. Tá? E aí ele vai sendo encaixado. Né? Nós tivemos aí um fenômeno que ocorreu aí de 2 anos para cá, que essa dupla ela começou lá nas categorias iniciais e rapidamente evoluiu para a categoria principal, porque eles tinham um nível técnico muito grande, são 2 jogadores do Penha. Então você promove tecnicamente se for possível, né? Tiver um nível que permita ascender nas categorias. Também porque não adianta deixar, vai estar iniciante, mas não adianta deixar lá atrás, que não dá chance para ninguém, sendo que ele tem condição de jogar na categoria de cima. Então aí a federação, no seu corpo técnico, evolui ele em função do nível técnico dele. Ô Chiquinho, isso aí está que nem que me ligaram essa semana para o Parmeira para ele jogar lá Champions League. Pois que aqui não está dando mais. Não está tendo concorrência. Champions League, Explica também, vamos já nessa pegada, explica como se joga, as regras, objetivo, pontuação e 2 jogadores, né? São Sim. 4 jogadores, 2 por equipe. Exatamente. Então, a partida, ela tem uma pontuação direta, né? Então, cada bola não aproveitada é ponto para o adversário.
E nossas partidas vão até 10 pontos, mas tem que ter diferença de 2 pontos. Então, ela pode ir até o máximo de 16, tá? Então, nas classificatórias, em geral, terminam em 11 pontos. Então, se a pessoa fizer 9-9, tem que ter 2 pontos de diferença, faz 11. Ou então, se for 10-10, termina em 11 de qualquer forma. Nas partidas semifinais e finais, que a gente pode prolongar o 7 ali, aí ela vai até 16. Se empatar 15-15, termina obrigatoriamente em 16. São games de 10 pontos. São 7. 9-9, É um 7 de 10 pontos. 9-9 vai a 2. Exatamente. É isso aí, e caiu 1-0. Exatamente. Caiu, não aproveitei, joguei para fora, 1-1. 1-1, exatamente. Tá? Um ponto É bem para preto cada... no branco, não tem aquele negócio 0-15, 15-0. Não, essa contagem é muito complexa. E saque, Chiquinho? O saque ele é feito exatamente como no tênis, né? Ele sai da área anterior à quadra para a área de saque, que é na diagonal contrária. E tem a daquele mesma saque. coisa A que o mesma tênis, coisa, tem onde eu exatamente. tenho que jogar a bola ali. Perfeitamente. Tem lá a sua defesa de saque, né? Que é uma área de saque, em que a pessoa tem que sacar obrigatoriamente na diagonal. Acabou o game, é o outro que saca. Exato. Eu saquei, acabou esse game, ganhando ou perdendo, vai para o outro lado. Enquanto eu estou pontuando, eu saco. Ah, não, então não é. Não tem quebra de saque, não tem nada. Não. Enquanto eu estou fiz o ponto, eu vou pontuar. Você fez o ponto, o saque saca. vai para você. Perfeitamente. Ah, é mais legal esse jeito. Então, porque é mais dinâmico, né? Mais rápido. E as quadras? O tipo de quadra que a gente joga hoje? Nós, hoje, basicamente, são saibro e areia. Né? A areia tem que ser uma areia compacta que permita o pingo da bola, não pode ser areia fofa, como é no beach tennis. Então, nós temos esses dois tipos. A nossa quadra de saibro, ela tem 34x10, né? Mais as defensas, né? Curiosidade agora, a bola vem, eu preciso esperar pingar ou eu posso mandar ali uma só para paulada? O saque. Só é necessário ela pingar para o saque. Aí demais você pode pegar de voleio, pode esperar pingar, não tem problema, ela pode ter um pingo, né? Só não pode pingar 2 vezes. Então, mas sim, em geral, procura-se não deixar pingar, não é? Porque o jogo fica mais rápido, fica muito mais rápido. Você tira o tempo do seu adversário de defesa. Eu posso jogar. O corintiano é chato, né? Vai, Marcelito! Primeiro eu quero falar aqui, ó, galera. Ligeirinho suspensão. Se o seu carro tá fazendo barulho, se o seu carro tá chacoalhando, ligeirinho suspensão. Aqui em São Caetano do Sul, é só procurar o Jefferson, lá na rua Oswaldo Cruz, 1756. O Gé, desde barulho, se você quer baixar um pouco o carro, rebaixar, subir, é tudo na ligeirinha suspensão. Trabalho bem profissional mesmo, vai lá conhecer. Rua Oswaldo Cruz, 1756. Ó, e ele mandou uma camiseta para nós aqui, tá bom? Chama o comercial, Marcelo, por favor, para nós pagar o salário de todo mundo. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis
projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Galera, duas novidades. Tem duas novidades. Nós acabamos de ver nossos comerciais e a Runner Academias tem uma nova unidade. Inaugurou esta semana a unidade Valparaíso, em Santo André, na rua José Lins do Rego, 407, com todas as modalidades lá dentro, tá? Musculação, aulas coletivas, hidroginástica, natação, tudo que nem a academia aqui de São Caetano do Sul. Você que é dessa região aí, de Santo André, vá conhecer a academia, tá bem bacana, bem estruturadinha, a infraestrutura é padrão Runner mesmo, então vá conhecer lá que tá bem bacana essa unidade, tá? Sem contar as outras unidades, a unidade de Santo André também da Rua das Palmeiras e a de São Caetano do Sul, na Rua Maranhão, 1050. Segunda novidade, você sabe quem está de volta? Valdomiro Siviero, parmeirense. Depois de um ano ele retornou. Aí ele ainda chegou com a cara de pau e disse assim: meu emprego está ainda aí. Eu falei: não, você já foi demitido. Mas ele não acreditou muito, continua aqui, não foi embora até agora. Seja bem-vindo de volta, Valdomiro Siviero. Hã? Você já recebeu 3 anos seguidos? Ô, Chiquinho, vamos voltar aqui no Tamborel. Nós falamos
das quadras de areia. E eu ia fazer uma pergunta para você a esse respeito. Aí eu quero treinar, tá chovendo, existe essas quadras de tênis. Eu posso jogar na quadra de tênis para treinar. Eu sei que não vai poder jogar oficialmente, porque ela é 10 metros quadrados menor. que a de Exato. Tamborello. Você sabe que nós, assim, já tivemos alguns torneios em que nós fizemos uma pequena adaptação em quadra de tênis para poder ali fazer uma demonstração, um evento qualquer. E sim, é possível. Não tem nenhum impedimento quanto a isso. Obviamente fica mais restrito em função da distância, não é? Para um tamborelista, você bate, a bolinha sai, porque a distância é bem menor. Você está acostumado com os 10 metros a colocar, a mais. exatamente. É a mesma coisa eu jogar salão e for jogar campo, é lógico. Então, a gente fica perdidão no tamanho, né? Perfeitamente. É exatamente o mesmo processo, né? O processo mental de você estar com seu espaço definido anteriormente, ter que redefinir. Mas fora isso, não há impedimento nenhum. Nós vamos voltar no Tamborel. Ele tem. Qual é o tamanho padrão oficial do Tamborel? Então, o limite máximo são 26 centímetros de diâmetro, tá? O meu, por exemplo, ele tem, 28 centímetros. O meu tem 26, que é o mais utilizado, tá? Ele é um pouquinho menor, ó, do que o de redinha, né? E um pouquinho menor ainda do que esse sintético. Tem mínimo e máximo. Tem mínimo e máximo. Não tem mínimo. Não tem mínimo, tá? Ele, em geral, tem máximo de 28. Mas o padrão mais utilizado é o 26 É o centímetros. 26. 26 centímetros. Os jogadores são sempre em dupla. Isso. E quem vai contar os pontos, ver se você tá aí? Tem um árbitro nesse negócio? Sim, tem um árbitro. Como que funciona os árbitros? Então, os árbitros, em geral, são os próprios praticantes, tá? Nós temos agora um programa de arbitragem cuja primeira árbitra certificada é a Natânia. A Nath, né, nossa gerente aqui de marketing. Ela é a primeira árbitra oficialmente certificada. Mas nós temos agora um processo de certificação de árbitros. Conforme o esporte vai se personalizando, é necessário, não é, que você tenha. Então, na arbitragem, é o árbitro principal do jogo e 2 bandeiras para fazer... Que ficam no fundo da quadra. Que ficam, né, na lateral oposta ao do árbitro, né? Fica lá na lateral oposta para poder verificar se a bolinha é dentro ou fora, ou Tanto se a área de lateral saque quanto foi fundo. tanto lateral quanto fundo. Quantos sets são? Em geral, 3 sets, né? 3 sets. Melhor de 3, Melhor ganhou 3 2, sets. passou. Ganhou 2, passou. E você falou também que a respeito são 10 pontos, no caso de 9 a 9, vai dar 2 pontos. E tem que chegar a 16, até 16. A contagem regular são até 16, né? Com diferença de 2. Não é? Chegou no 15 a 15, o que fizer o ponto ganha. Não vai mais 2. Mesma coisa. Agora, para as classificatórias, como em geral a gente tem um número maior de duplas ali para poder fazer, a gente reduz para o máximo de 11. Só durante as classificatórias. Aí semifinal e final, aí vai 7 normal. Até 16, caso 10 eu posso chegar a 9 a 9, aí vai 10 e no máximo exemplo, 11. Ou diferença de 11, né, na semifinal e final. Então, se tiver 12, 14, finaliza, 13, 15 finaliza e assim por diante. E a posição que nós falamos, acho que no começo, antes de quando a gente começar a gravar, a posição dos jogadores, tá? Isso. São 2, você falou de um frentista e um fundista, né? E deu o saque, como que funciona isso aí? Então, a partir do momento que o saque do seu opositor toca a quadra, você pode se movimentar ali em relação ao posicionamento. Aí não tem mais um posicionamento fixo. Aí a pessoa pode sim se movimentar livremente. Tá? Mas em geral frente, se posso mantém. Ir para trás, estou na direita, posso ir para a esquerda. Sem nenhum problema. Aí vai a tática do momento. Do ali, momento, né? exatamente, é feito no momento. Em geral, no jogo de dupla, o fundista é o estrategista. Não é? O estrategista. É ele quem faz com que a bolinha diminua o mais próximo possível da rede para que o seu frentista possa efetivamente matar um ponto. Mas isso é variável. Em muitos momentos se trocam, inclusive. Tá? O fundista
ocupa o lugar do frentista e o frentista do fundista, porque às vezes você já passou, né, ali naquele momento, então você continua lá até que o ponto se defina. Aí eu tinha que perguntar para a árbitra ali, a árbitra. As punições, penalidades, como que são feitas isso aí? Então, existem 3 tipos de penalidade, né? Então, se o sujeito teve lá qualquer comportamento contrário às normas fixadas, ele pode ser advertido com um cartão amarelo, tá? Aí tem a advertência e se continua o jogo. No caso de uma reincidência, você dá a ele um cartão vermelho, que é um ponto, não é, que a dupla irá perder. E no caso grave, ele pode ser alijado da partida. Então você dá um cartão preto a ele e ele acabou a partida, estão eliminados. Entendi. E isso vale, por exemplo, dupla. Eu e o Chiquinho somos uma dupla, estamos ganhando tudo lá. Você tomou um cartão amarelo. Aí eu faço eu vou tomar um cartão amarelo ou a dupla que toma o cartão vermelho? É sempre em função da dupla. Sempre a dupla. Sempre a dupla. Porque independente, né, de ter sido um comportamento, vamos só falar em termos de comportamento, porque no tamborel raramente se tem um problema grave de regra. Mas em termos de comportamento, você não pode fazer uma provocação direta ao seu adversário de frente, como em qualquer esporte, né? Você tem que respeitar o seu adversário. Invasão de quadra, quando eu enfio do tamborel lá para o lado para bater uma bola. Então, do lado da rede. Ele não pode ultrapassar a rede adversária. É que nem o tênis. Exatamente, mesmo. Que nem o tênis. A bolinha pode passar por fora da rede, se houver espaço? Pode. Por fora da rede, abaixo da linha da rede, inclusive. Tá? Pode? Pode, exatamente como o tênis. Né? Você pode vir lá por fora e bater. Tênis de mesa. Você pode vir por fora e bater, se atingir a área de jogo, ela é válida. Tá? No tamborel é mais difícil, porque a quadra é muito longa. Você precisa ter uma área de escape muito grande, e a gente, em geral, não tem essa área de escape. Mas poderia. Agora, invadir a área acima da rede ou posterior à rede, não. Tô quase bom já, viu? Tô quase bom. E se eu quero começar a praticar tamborelo, aonde que eu vou, com quem eu falo? Isso. Em geral, os clubes têm as suas próprias escolinhas, nos clubes. Em Santos, lá na Orla, como a Orla é grande, existem várias pessoas que dão a formação inicial, assim como algumas escolas lá em Santos têm como prática formar para essa modalidade. Mas nós temos lá uma escolinha muito tradicional, que é lá no Gonzaga, próximo ao Canal 1, Canal 2 ali. Perto de São Vicente já lá, né? Isso, exatamente, lá no final ali do Gonzaga ali, que é a escolinha da Cris, que é uma escola muito determinada na formação de atletas novos para o nosso esporte, mas vários locais lá em Santos, na própria Orla, dão essa iniciação. E os próprios clubes, né, as próprias barracas de praia, dão essa iniciação ali para as pessoas que estão ali no seu entorno, estão chegando ali. E como que eu disputo o campeonato? Eu estou inscrito, já fiquei bom. Eu preciso estar afiliado na federação. Precisa estar afiliado à federação, ou o seu clube, não é? Ou você individualmente, porque aceita tanto uma coisa como outra. Não obrigatoriamente você precisa ser ligado a um clube para ser praticante de tamborel. Você pode ser um praticante sim, mas para disputar as competições eu tenho que estar afiliado. Tem que estar afiliado à federação. Tem que se inscrever na federação. Galera, vamos deixar as redes sociais aqui embaixo para você entrar em contato, tanto com o Chiquinho quanto com a marqueteira. Como que chama a marqueteira? A Nath. Isso. Com a Nath, qualquer dúvida que você tiver, a Nath vai te esclarecer, o próprio Chiquinho vai esclarecer. Você que gostou aí da atividade do tamborel, tá? Quer virar um praticante, entre em contato, ó. Marcelo vai colocar as redes sociais de vocês aqui embaixo. Entrem e você vai gostar, é bem bacana. Chiquinho, quero agradecer você, programa muito bacana, bem diferente, a gente não conhecia desse esporte, desta modalidade, desse tipo de esporte. E você aí, galera, vamos para a praia, vamos em Santos, só para ver como se pratica isso daí.
Chiquinho, eu vou fazer uma dupla, eu e você, o Marcelo e o Vardomiro vai do outro lado. Vamos, sem dúvida. Vamos marcar esse jogo sim. aí. Ou aqui no Aramaçã, que é mais próximo para vocês. Aí, galera, se você quer fazer o tambor, é verdade. Aqui no Aramaçã tem Essa modalidade. tem esta modalidade do tamborel. Exato, muito tradicional. Tá mais viu? perto, vamos no Aramaçã. O Aramaçã tinha uns baile bons lá, Pois né? é, rapaz. Você lembra Você disso sabe aí? que nós tivemos grandes praticantes dessa modalidade no Aramação. Tem uma tradição muito grande. Grande parte dos Tinha uma seus dirigentes- domingueira do Aramaçã lá, que acho que Exatamente. toda a galera da nossa idade assim, participou dessas festas. Foi verdade. muita gente, muita amizade, a gente fez muita amizade lá, né? Muito bacana. Mas olha, assim, a federação fica extremamente assim, lisonjeada você ter nos convidado aqui para participar, porque nós precisamos disso, divulgação. Nosso esporte é pequeno, então nós precisamos de divulgação, é isso que a gente está precisando aí para dar um boom aí no nosso esporte. Não, eu que agradeço sua presença aqui, esclareceu todos, tanto eu quanto os nossos telespectadores aí, da sua modalidade, e muito bacana, deve ser muito divertido jogar isso, o tamborel, né? É muito divertido, ele é muito sociável, porque podem ser praticados desde as crianças até os mais longevos. Nós temos hoje praticantes de 80 anos aí, jogando bem ainda esse esporte, então ele é muito democrático. E não é um esporte caro. Não, O que eu esporte preciso é força de vontade e comprar um pandeirinho, que é o tamborel. Isso, É isso. exatamente. Então, não requer prática nem, portanto, habilidade. Qualquer criança faz, qualquer criança desenvolve. Tamo junto. Gente, agradeço a todos vocês por estarem com a gente aqui no nosso podcast DNA do Esporte SCS, tanto no Instagram quanto no YouTube. É isso aí mesmo. Uma vez o Marcelo veio com um tal de Churchers. Como que era, Marcelo? Que tinha um outro... Threads. Threads, hein, Vardo? Ainda bem. Eu não sei. Galera, muito obrigado. Não esqueçam de nos ajudar fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, ativa o sininho. E Chiquinho, tá todas as suas redes sociais aqui. Vá Estão conhecer, convidados. que é bem bacana, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo DNA do Esporte SCS. Até mais, um beijo no coração de todos.